Saudações, pessoas! Então a gente vai falar hoje sobre commodities, né? O que são essas mercadorias, geralmente de origem primária, mas também envolvendo moedas, né? Títulos públicos que interessam tanto no mercado internacional e são negociadas nas bolsas de valores. Então o termo commodity significa mercadoria. Então, como elas são negociadas no mercado internacional, isso independe, por exemplo, do país de origem. Então, geralmente são aqueles produtos que têm uma certa demanda internacional. São muito importantes, né, para que aqueles países possam manter a sua população alimentada ou a sua indústria com os insumos necessários para a produção. Tá? Então, são mercadorias negociadas nas bolsas de valores no mundo inteiro. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Principais commodities, tá? As commodities elas podem ser financeiras, né? Qualquer moeda, por exemplo, ela é uma commodity financeira. O dólar, você pode comprar dólar, você pode vender dólar, euro, real, tem a sua cotação no mercado internacional. E os títulos públicos do governo federal. Então, geralmente os governos vendem títulos, né? Títulos da dívida pública. Eles vendem títulos para pagar daqui a 10, 20 ou com intervalos de tempo menor com uma determinada taxa de juros. Então, isso também é considerado uma commodity financeira. As commodities agrícolas, que são as mais conhecidas, que geralmente caem nas provas do Enem, são aquelas como, por exemplo, o soja, o milho, o café, o trigo e o açúcar, que existe uma grande demanda internacional por esses produtos. Por exemplo, o Brasil é um dos grandes exportadores mundiais de soja, de café, né, de açúcar. Então, assim, tem uma importância significativa para a nossa economia, né, essas commodities. As commodities minerais então, são aquelas originárias, né, da exploração mineral. Então vocês têm aí o petróleo, que é o mais importante, tem a geopolítica do petróleo internacional, que é bom sempre se ligar nisso, né? Aonde tem uma commodity dessas aí, que tem grandes reservas de petróleo, sempre tem interesse nessas regiões produtoras de petróleo. Ouro, prata, né, níquel, gás natural são exemplos de commodities minerais, né? As commodities ambientais, por exemplo, elas envolvem uma série de questões, por exemplo, a energia, né? A produção de energia hidroelétrica, energia solar e a distribuição e a venda dessa energia, os créditos de carbono, que essa é uma commodity importante, ó. Como alguns países precisam reduzir as emissões de CO2 e eles não conseguem fazer isso em seus países de origem, eles acabam comprando créditos de carbono naqueles países, geralmente países pobres, né? Que não poluem tanto, né? Que não tem uma capacidade de geração de CO2 tão grande. Então eles vêm aqui, constroem, por exemplo, um aterro sanitário e isso se transforma em créditos de carbono. Vejam só, até o carbono é considerado uma commodity ambiental. E existem outras, né? Por exemplo, ácido sulfúrico, né? O sulfato de sódio, algumas commodities de origem química. Então, se a gente der uma olhada aqui, ó, a Bolsa de Mercadorias de Chicago, né, a fundação dela final do século XIX, é talvez a bolsa de mercadorias mais importante do mundo. É por onde passa a maior parte da transação dessas commodities. Então, se a gente der uma olhada aqui, por exemplo, ó, na cotação feita no dia 22/12, né, eu peguei o exemplo aqui a soja, tá? Que é um produto que a gente tem bastante produção no Brasil. Os contratos feitos em janeiro de 2021 aqui, ó, olha só, o fechamento, né, estava em 12,47 bushel por dólares por bushel, né? Bushel é uma unidade de medida anglo-saxã que equivale mais ou menos a 27 quilos, tá? Então aqui, ó, 12,47 dólares por 27 quilos de soja. Hoje eu fui dar uma olhada lá para ver como é que está a cotação na Bolsa de Valores de Chicago. Então, contratos para o mesmo período já estão sendo fechados a 13,74 dólares. Então, essa é a grande questão das bolsas de valores, né? Que negociam as mercadorias. Então, existe a venda de contratos de soja. Então, os produtores vão entregar em um determinado momento e eles vendem a um preço fixado na data, né? Na data que ele comercializou, na data que ele vendeu o seu produto, tá? Bom, no período de 2003 a 2011, isso aqui é interessante, os preços das commodities no mercado internacional eles se valorizaram muito, era um período de crescimento da economia internacional. E isso valorizou muito, por exemplo, o Brasil. O Brasil é um grande exportador de commodities, então teve grandes receitas, né? O Brasil teve grandes receitas com as vendas de commodities e isso possibilitou, por exemplo, né, que o PIB brasileiro tivesse lá um dos maiores crescimentos ali no final, do início da década ali de 2000, 2010, 2014. Depois a gente já começa a sofrer o efeito da crise, que a gente vai dar uma olhada nesse gráfico aqui, ó. Nesse gráfico aqui, ó, um dos grandes impulsionadores do crescimento brasileiro, então na década de 2000, né,
Foi em 2010 que o PIB brasileiro fechou com 7,5% de aumento, ó, dado ao quê? Dado as exportações das commodities. Mas como a gente é um país que depende muito das exportações de commodities, a gente fica, né, nessa dependência do comportamento do mercado internacional. Então, se a gente pegar algumas oscilações do gráfico aqui das commodities, então você tem aqui, ó, períodos de crescimento, né, de alta das commodities, olha aqui, ó, você pode dar uma olhada, e lá embaixo em azulzinho as depressões, ó. Então, olha aqui, ó, as guerras napoleônicas lá, né, 1812, olha aqui, houve um crescimento por demanda de commodities no mercado internacional, certo? E aí depois, em 1824, já houve a primeira grande depressão, a gente pode ver que o gráfico reduz, houve uma redução significativa aqui, ó, no valor das commodities, tá? Depois a Guerra Civil Estadunidense, aqui, ó, 1864 também houve uma outra, né? Quando está em guerra existe uma demanda, né? Para alimentar, por exemplo, a população, suprir de necessidades básicas a população de um país. Então, na Guerra Civil Estadunidense houve um acréscimo, né, nas exportações das commodities, na produção de 5,99%. Então, aqui, ó, se a gente pegar lá em 1918, 1920 também, ó, da Primeira Guerra Mundial, houve um crescimento, né, pela demanda das commodities. Durante a década de 20, a gente pode perceber que houve um decréscimo aqui, ó. Está relacionado aqui à Grande Depressão, né, a crise de 1929. Aí, durante pós-1920, 1930, né, houve um crescimento, mas não chegou ao pico, olha só. Uma depressão de novo aqui nos anos 60, nos anos 70. E aí depois aqui durante a Guerra Fria houve um crescimento de mais 12,37%, ó. Período da Guerra Fria que vai ali, né, da Segunda Guerra Mundial, do fim da Segunda Guerra Mundial até 1991, mas por volta de 1980 um pico no crescimento aqui na demanda por commodities. E aqui, como eu havia falado anteriormente, né, nos anos 2000, 2005 até 2010, não chegou ao ápice do crescimento, não chegou a atingir um outro pico, né, mas houve uma demanda significativa no mercado internacional por consumo de commodities. E hoje existe uma tendência, né, a gente pegar aqui ó, 2020, daqui o que está acontecendo agora, um crescimento, né, leve crescimento, talvez em 2045 se atinja um novo pico nas exportações das commodities. Então, gente, é isso aí, olha só, um videozinho rápido aí para a gente falar um pouquinho sobre as commodities, né? Que são mercadorias que são negociadas em bolsas de valores no mercado internacional e que existe demanda por elas no mundo inteiro, tá? Até um próximo vídeo aí, para quem for fazer o Enem, boa sorte, se cuide, né? A gente está vivendo um pico da pandemia. Boa sorte para todos e todas. Até mais.